tenho uma semibreve com staccato seco. Dividindo em 4 partes, eu teria semínima em figura e uma pausa de mínima pontuada. Bom, normalmente esses staccatos, eles não são feitos assim de forma tão precisa quanto na teoria, tá ok? Na prática, normalmente a gente tenta obedecer mais ou menos aí essa divisão teórica, tá bom? Mas isso também depende de andamento, depende de estilos, ou seja, no andamento muito rápido é muito difícil que você vai conseguir obedecer isso, tá bom? Então depende também dos estilos, depende da época, depende do intérprete, depende do compositor, depende de uma série de coisas. Bom, na sua tela aí você tem a revisão de unidade de tempo, ou seja, são os números que representam cada figura, tá bom? Dando a ela o valor de um tempo na fórmula de compasso, tá ok? Lembre-se disso. Bom, como você pode ver na sua tela aí, vamos falar um pouco sobre pulsação para metades e quartos de tempo. Ok? O que é pulsação mesmo? São os tempos da música, tá bom? Então, vamos falar primeiro sobre tempos inteiros. Vamos dar uma recordada sobre tempos inteiros. Bom, quando eu falo em tempos inteiros, eu estou falando de figuras e pausas que possuem de um tempo para cima, ou seja, ou ela possui um tempo, ou 2, ou 3, ou 4. A gente não está dividindo o tempo em metades ou quartos de tempo, ou seja, não estamos trabalhando com figuras ou pausas que possuem meio tempo, ou um quarto de tempo, ou um oitavo, assim por diante. Tá ok? Nesses casos de tempos inteiros, a gente costuma contar como 1, 2, 3 e 4. A gente costuma omitir a segunda sílaba aí dessa palavra. Por exemplo, 2, em vez de falar 2, a gente costuma pegar só o do. O 3, a gente costuma pegar só o tre. E o 4, principalmente, é o que mais atrapalha. 4, a gente costuma pegar só o quá, tá ok? Se a gente pegar essa segunda sílaba aí, normalmente atrapalha muito a nossa contagem. Bom, então vamos executar esses ritmos que estão aqui, só para você ter uma ideia de como estudar isso. No primeiro exemplo, então, nós temos um compasso 4x4, ou seja, é um compasso quaternário, onde a semínima é igual a um tempo, como eu próprio indiquei ali em cima, tá bom? Então, vou ligar o metrônomo aqui em andamento 60, tá bom? E vou executar esse ritmo aí. Bom, como o que interessa aqui, na verdade, é só o ritmo e não a nota, não necessariamente eu estou pegando um Fá aí, tá ok? Mas vamos lá. Um compasso em branco, não seria 1, 2, 3, 4, valendo. 1, 2, pausa, 4. 1, segura, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 e pausa. Bom, no segundo exemplo, nós temos então um compasso 3x2, ou seja, o compasso é ternário, onde a mínima é igual a um tempo, tá bom? Vou ligar o metrônomo então a 60 e vou executar esse ritmo. Um compasso em branco, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, pausa. E por fim, um compasso quinário, ou seja, um 5x8 aí, compasso quinário, onde a colcheia equivale a um tempo. 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 5, 1, 2, 3, 4. 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1. Vou falar agora sobre pulsação para metade de tempo, tá bom? Ou seja, nós vamos dividir o tempo agora em 2 e a nossa pulsação vai ter que acompanhar essa divisão. Como é que vai funcionar? Bom, tem um exemplo gráfico aqui do que seria um compasso quaternário, tá bom? Onde cada bloquinho desse aqui, na verdade, é igual a um tempo. Então, por exemplo,
num compasso quaternário, eu poderia ter aqui 4 semínimas, tá bom? Cada semínima equivalendo a um bloquinho desse aqui, cada semínima com um tempo, tá bom? Agora eu vou pegar cada tempo desse aqui e vou dividir no meio, dessa forma. Ou seja, eu vou ter uma nota aqui, uma nota aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui. Nesse caso do 4x4, no quaternário, eu teria 2 cocheias em cada tempo, tá bom? A minha pulsação, quando era tempo inteiro, era da seguinte maneira. Eu tinha 1 aqui, 2 aqui, 3 aqui e o 4 aqui. Somente isso. Agora que eu dividi em cocheias, o 1 continua aqui na primeira cocheia do tempo. O 2 continua na primeira cocheia do segundo tempo. O 3 na primeira cocheia do terceiro. E o 4 na primeira cocheia do quarto tempo. Agora eu preciso de uma contagem para essa que está no meio aqui. Tá ok? Porque a minha contagem para tempo inteiro seria 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Agora que eu vou dividir em 2, ficaria isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ou seja, eu tenho uma contagem dessa cocheia, mas preciso de uma contagem para essa. Tá ok? E aí a gente utiliza os E's. Ou seja, eu vou ter o 1 e essa cocheia aqui vai ficar com o E do 1. Tem o 2, o E do 2, o 3, o E do 3, 4 e o E do 4. Então, pulsação para tempo inteiro ficaria 1, 2, 3, 4. Dividindo. 1, E, 2, E, 3, E, 4, E. 1, E, 2, E, 3, E, 4, E. 1, tempo inteiro. 2, 3, 4. Cocheia. 1, E, 2, E, 3, E, 4, E. Tá ok? Não estou mudando o andamento. Continua a mesma velocidade, que a pulsação é. Então, 1, 2, 3, 4. Então, 1E, 2E, 3E, 4E. Então, a velocidade continua a mesma, o andamento continua a mesmo. Só estou subdividindo o tempo. Tá ok? Bom, temos aqui uma série de exercícios que tratam de cocheias. Ou seja, são as possibilidades de aparecer cocheia numa música. Tratando, claro, só de figura. Não estou falando de pausa, não estou usando ligadura. Estou tratando só figura, como ritmo básico, tá ok? Eu posso complicar um pouco mais isso através da utilização de ligaduras e através da utilização de pausas, tá bom? Mas isso aqui seria o esqueleto da coisa. Então, qual a ideia aqui? É que você pegue cada um desses exercícios e estude dando loop, né? Passando isso aqui várias e várias vezes, tá bom? Então, o que acontece? Por exemplo, eu estou pegando os 2 primeiros tempos e repetindo nos 2 últimos. Mesma coisa aqui, ó. 2 primeiros tempos, repetindo nos 2 últimos. Tá bom? Então aqui seria, a pulsação seria 1 aqui, E aqui. 2 E, 3 E, 4 E. Aqui, 1 E, 2 E aqui, porque aqui tem um tempo, né? Equivale a 2 cocheias. Aqui seria o 3, aqui seria o E e aqui o 4E. Aqui seria um E aqui nessa nota, 2 aqui, E aqui, 3E aqui, 4 aqui e o E aqui. Aqui equivale a 3 cocheias, ou seja, eu teria que ter o 1, o E e mais o 2. E aqui o E do 2. Aqui seria o 3, o E e o 4, e aqui o E do 4. Aqui seria o 1, E2E, o 3 aqui, porque é uma cocheia, aqui como tem 3 cocheias, E4E. E aqui por fim eu teria o 1, E2, porque tem 2 cocheias, o E aqui, o 3 aqui, E4 e por fim o E. Tá bom? Então, esse primeiro aqui, como é que seria? Vamos lá. Um compasso branco. 1, E, 2, E, 3, E, 4, E. 1, E, 2, E, 3, E, 4, E. 1, E,
2, E, 3, E, 4, E. O segundo exemplo, 3, E, 4, E. 1, E, 2, E, 3, E, 4, E. 1, E, 2, E, 3, E, 4, E. Terceiro exemplo, 3, 4. 1, E, 2, E, 3, E, 4, E. 1, E, 2, E, 3, E, 4, E. O quarto exemplo, 3, 4. 1, E, 2, E, 3, E, 4, E. 1, E, 2, E, 3, E, 4, E. Quinto exemplo, 3, 4. 1, E, 2, E, 3, E, 4, E. 1, E, 2, E, 3, E, 4, E. E o sexto exemplo, 3, E, 4, E. 1, E, 2, E, 3, E, 4, E. 1, E, 2, E, 3, E, 4, E, 1. Ok? Então, execute esses exercícios no seu instrumento, tocando uma nota, pegando uma nota qualquer e dando loop neles. Contando, tente contar isso verbalmente, ou seja, conte da forma como eu contei aqui, 1, E, 2, E, 3, E4, E, e execute a nota no seu instrumento. Tá ok? Se o seu instrumento necessitar necessariamente, com um saxofone, por exemplo, necessitar que você use a boca, então coloque no metrônomo e conte mentalmente e execute o ritmo no seu instrumento. Aí na sua tela, então, tem a contagem, né? 1, E, 2, E, 3, E, 4, E. Ou então 1, E, 2, E, 3, E, 4, E. Ok? Ou então 1, E, 2, E, 3, E, 4. Simplesmente colocando o 4 no lugar do E, tá? Então você escolhe aí uma dessas formas de contar e aí você executa esses 3 exercícios que tem aqui. Ou seja, o primeiro exercício é a primeira e a segunda pauta. Tá aqui a barra final. O segundo exercício é só a terceira pauta e o quarto exercício é só a última pauta, tá bom? Lembrando aqui então que eu estou pegando, no último exercício eu já estou pegando pausas de colcheia, já estou pegando ligadura, tem uma ligadura no final ali, tá ok? Bom, agora eu vou falar sobre a pulsação para quartos de tempo. Vou usar ainda o exemplo do denominador igual a 4, ou seja, pensando na subdivisão em semicolcheias, ok? Então, eu tenho a semínima que vale um tempo. Se eu subdividir em 2, eu vou ter 2 colcheias. Se eu subdividir em 4, eu vou ter 4 semicolcheias. Então, eu estou pensando nisso ainda. Denominador igual a 4. Tá ok? Então, aqui eu tenho um compasso quaternário, ou seja, isso aqui está o primeiro tempo, o segundo, o terceiro e o quarto. Tá bom? Então, é o seguinte. Bom, quando eu pensava em tempo inteiro, eu tinha isso aqui, né? O primeiro tempo está aqui, o segundo tempo está aqui, o terceiro tempo está aqui e o quarto tempo está aqui. Quando eu dividi isso em metade de tempo, eu tinha uma colcheia aqui e outra colcheia aqui. Uma colcheia aqui e outra colcheia aqui. Uma colcheia aqui e outra aqui. Uma aqui e outra aqui. E aí a minha pulsação ficou como sendo 1, E, 2, E, 3, E, 4, E. Ok? Só que agora eu vou dividir o tempo em 4 partes. Tá bom? Vou dividir em semicolcheias nesse caso. Então, eu teria semicolcheia, 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 etc. Tá bom? Então, essa primeira semicolcheia ela continua sendo 1, que equivale à mesma pulsação que era da primeira colcheia. Essa terceira semicolcheia, ela vai ser o E. Então aqui, no segundo tempo, a primeira semicolcheia fica com 2 e a terceira com E. Aqui, a primeira semicolcheia fica com 3 e a terceira com E. Aqui, a primeira semicolcheia fica com 4 e a terceira com E. Então, eu preciso de uma pulsação para a segunda semicolcheia e para a última semicolcheia, tá bom? Então, se eu contar o tempo inteiro, seria isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Metade de tempo. 1, E, 2,
e, 3, e, 4, e. Se eu subdividir em 4, seria 1, e, 2, e, 3, e, 4, e, 1, e, 2, e, 3, e, 4, e. Ou seja, eu estou contando um aqui e o E aqui, mas essa aqui e essa aqui estão ficando sem. O que eu faço? Eu coloco uma contagem para essa e essa, que seria 1, ti, e, tá. 2, ti, e, tá. 3, ti, e, tá. E 4, ti, e, tá. Existem diversas contagens para isso, tá? Essa é apenas uma que eu gosto bastante, que é o ti, e, tá. Ok? Então, em tempo